Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou Juliana, sou psicóloga clínica há 11 anos e estou finalizando a minha formação em constelações familiares. Estou muito feliz com essa nova etapa. Teremos uma live muito especial hoje com o título Guerreiros do Coração, um olhar sistêmico, que é sobre esse movimento lindo que se chama Guerreiros do Coração. Não sei se vocês conhecem, quem não conhece vai ter a oportunidade de conhecer. E o nosso convidado de hoje é o terapeuta integrativo Flávio Oliveira. Eu vou chamá-lo para que ele mesmo possa se apresentar. Deixa eu chamar o Flávio. Certo? Oi, Daiane, seja bem-vinda. Sol, seja muito bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Se puderem dar um ok. Ah, Sol, eu enviei errado então, desculpa. Deixa eu ver aqui. É só você não aceitar, tá bom, querida? Deixa eu ver se eu convidei o Flávio. Ah, agora foi. Oi, Daiane, que bom ter você aqui. Everson, seja muito bem-vindo. Ronise. Oi, Flávio, Oi, Juliana, tudo bem? tudo ótimo, tudo bem? Só tô arrumando aqui para ficar bem nítido para todos nos verem bem. Sim, sim. Vou silenciar as notificações aqui também, não ficar entrando. Pronto. Fiquei muito alegre por você ter aceitado o meu convite, de verdade, é um prazer enorme. E eu queria que você se apresentasse, né, e começasse a falar sobre o nosso tema de hoje. Sim, vamos lá. Bom, eu sou Flávio Oliveira, eu tenho 52 anos, sou pai da Júlia. A minha formação acadêmica original é em análise de sistemas, eu vim da área de TI, de tecnologia da informação, mas de uns 10 anos para cá eu fiz uma transição de carreira, então eu hoje atuo como terapeuta integrativo, então eu costumo falar que eu continuo trabalhando com TI, então hoje eu digo que eu sou um terapeuta integrativo porque eu integro algumas técnicas e alguns caminhos terapêuticos que eu fui conhecendo ao longo dessa minha jornada. Eu tenho uma pós-graduação em psicologia transpessoal, eu fiz, eu concluí em 2013 e também fiz uma formação em constelações familiares, uma formação de 2 anos em constelações familiares que eu concluí em 2012. Então já atuo aí há 8, quase 9 anos com as constelações também. E nesse caminho, né, que acho que é um pouco da nossa temática hoje, eu me aproximei muito desse tema das masculinidades e dos grupos de homens. Então hoje eu também tenho um trabalho com grupos de homens, então eu atuo também com grupos de homens. Eu faço parte do movimento Guerreiros do Coração, sou integrante do movimento Guerreiros do Coração. Inclusive, já quero ressaltar aqui no início, né, que eu falo em meu nome, não em nome do movimento, né? Existem pessoas habilitadas para falar em nome do movimento, mas eu trago aqui a minha colocação do movimento Guerreiros do Coração como uma pessoa que participou, né? Eu sou integrante desde 2016, então eu fiz o meu rito de primeiro ciclo em 2016 e agora em 2020 eu fiz o rito de segundo ciclo. E aí depois eu explico um pouco mais sobre como é composto o movimento. E nesse caminho, eu também venho atuando com paternidades, não só com as masculinidades, mas também com paternidades.
Então, alguns grupos que eu faço parte também estão ligados não só ao movimento de homens, mas também ao movimento de uma nova paternidade, um olhar para que esses homens possam atuar nas famílias como pais conscientes, né? Nesse caminho também eu trago um conhecimento bem grande na ciência do início da vida, que é uma, uma linha trazida pela doutora Eleanor Luzes, é um projeto pedagógico que pretende formar facilitadores e multiplicadores da ciência do início da vida. Eu conheci a ciência do início da vida também em 2012 e atuo hoje como docente também numa pós-graduação em ciência do início da vida, uma pós-graduação em psicologia transpessoal também. Então eu tenho várias atuações. E, e além disso, né, eu também hoje, além de atuar como professor, também atendo clinicamente como terapeuta, hoje atendendo bastante online e em alguns momentos, quando é necessário, no presencial, com todos os cuidados. E muito feliz também desse seu convite e dessa possibilidade da gente poder conversar um pouquinho sobre esse olhar sistêmico para o movimento dos homens. Eu fico feliz pela oportunidade, Flávio, da gente poder levar esse conhecimento para as outras pessoas. Sim. Então, se você puder contar um pouquinho, eu tive contato com Guerreiros do Coração em 2013, numa reunião aberta que foi feita em Campinas, e aí eu conheci esse movimento, fiquei encantada por ele, né? Que havia um dia que as mulheres poderiam participar, né? Nos outros dias não podem. E desde então eu passei a admirar esse movimento. E aí eu queria que você contasse um pouquinho para gente sobre a sua participação nele. Sim. Eu, em 2006, eu participei de um trabalho de um trabalho para homens, né, com um terapeuta chamado Rino Marconi, e o trabalho hoje se chama Ser Homem. Era um trabalho exclusivamente para homens e era um trabalho pontual. E foi lá que eu ouvi falar pela primeira vez do Guerreiros do Coração. E eu fiz algumas vezes esse trabalho em alguns grupos, né, em 2006, 2007, 2009, mas era um trabalho que não tinha uma continuidade. Ele era pontual, um trabalho extremamente intenso, vivencial, que trazia assim trouxe uma presença muito grande para a minha visão sobre o masculino. Só que eu senti um pouco de falta de uma continuidade desse trabalho, de algo que pudesse caminhar num movimento crescente. E eu ouvi falar do movimento Guerreiros do Coração lá, mas eu achei que nem existisse mais. E aí agora, recentemente, em 2015, eu, em contato com alguns amigos, um desses amigos falou que estava fazendo o primeiro ciclo do Guerreiros do Coração em São Paulo. Você falou que ouviu falar em 2013, né? Então, assim, me parece que houve uma tentativa de criar um grupo aqui em Campinas em 2013, mas como nós conversamos outro dia, acho que esse campo não estava pronto ainda, e ele foi começar a acontecer em 2016, final de 2015 e 2016, o Guerreiros do Coração chegou aqui em Campinas, e eu participei dessa primeira turma que aconteceu aqui em Campinas. Esse é um trabalho que surgiu em 1994, através de um médico psiquiatra, que é o Mauro Posati. Ele participou de um trabalho, de um rito de passagem com homens, e a partir dali ele percebeu que ele poderia amplificar isso, né, para outros homens, em vista do benefício que aquilo causou para ele. E ele começou isso com um grupo muito reduzido, muito pequeno, e foi crescendo, né, aos poucos, organicamente. E hoje, se eu não me engano, já são mais de 4.000 homens que já passaram pelo menos pelo primeiro ciclo do Guerreiros do Coração. Então é um movimento que é muito forte no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, mas também em Santa Catarina, aí no Paraná, onde você está, né, aí em Curitiba também, tenho amigos e parceiros aí, guerreiros, irmãos de jornada.
que estão aí também. E agora na região sudeste também tem alguns grupos. Tem grupos aqui em Campinas, nós temos um grupo aqui em Campinas, em São Paulo, e também na capital, né? E também no Rio de Janeiro, e agora em 2020 iria abrir uma turma em Belo Horizonte, um grupo em Belo Horizonte, mas acabou não acontecendo por conta da pandemia. Entendi. Eu acho um movimento super necessário. Eu tenho muita experiência em grupo de mulheres, né? Tenda Vermelha, Círculo de Mulheres, inúmeros encontros entre mulheres. E quando eu descobri que existia esse grupo entre os homens, eu achei muito importante, né? Acho que é necessário ter esse espaço para poder falar, né, sem ser julgado, de uma outra maneira, de um outro lugar, de igual para igual, né? Sim, sim. Um grande ganho que eu percebi quando eu comecei a fazer esse trabalho com homens, quando eu comecei a participar desses grupos de homens, é que eu sentia que eu não podia confiar nos homens. Eu tinha essa crença, ou talvez esse... Voltou. Ah, Cortou ou tá. não? Parece que sumiu um pouquinho. Cortou. Cortou um pouquinho. Então, eu sentia que eu não podia confiar nos homens, que os homens não eram confiáveis, né? E até numa das partilhas, né, o trabalho, embora ele seja bastante vivencial, nós temos momentos onde tem muitas trocas, tem muitas partilhas, né? E eu ouvi muitas falas de vários homens, e inclusive minha também, de que eu percebia que eu não confiava nos homens, porque na verdade eu não confiava em mim. Eu não tinha uma autoconfiança no meu masculino, no meu ser. E isso foi uma construção que eu vim e ainda venho construindo, né? Isso ainda está em processo, é uma construção mesmo. E a partir do momento que eu começo a confiar em mim e falo, puxa, se eu sou um homem confiável, e eu vejo tantos homens por aí que são como eu, que têm os mesmos valores, as mesmas visões de mundo e as mesmas percepções, por que eu não posso confiar nesses homens? Uma metáfora, uma fala que é muito usada, né, por um dos facilitadores, que é o Jacques, ele diz assim que entre as mulheres, né, entre vocês mulheres, existe uma empatia fisiológica, né? As mulheres têm a menarca, as mulheres ficam grávidas, parem, as mulheres têm a menopausa, e esses processos fisiológicos para os homens, eles não são tão marcados, né? Porque a menarca é um rito de passagem, o parto é um rito de passagem para a mulher. A própria menopausa é um processo também bem marcante para a mulher. E para o homem, isso acaba sendo mais silencioso. Isso era muito forte antigamente, em outras tradições, né, em outras culturas, eram muito fortes esses ritos de passagem com os homens, com os meninos. E isso foi se perdendo com o tempo. Então, existe um trabalho também de resgate disso, de que nós podemos passar por processos juntos para poder olhar para um outro homem e falar: esse cara é igual a mim. Ele tem os mesmos medos, ele tem as mesmas dificuldades, ele tem as mesmas, talvez as mesmas angústias, as mesmas frustrações que eu e as mesmas decepções e também os mesmos anseios, né? Então, quando a gente começa a olhar, quando eu, pelo menos, comecei a olhar para outros homens dessa forma, e o mais bonito de tudo isso é que nesses grupos, é um grupo muito diverso. E quando a gente se apresenta no grupo, a única coisa que eu falo é o meu nome. Não interessa os homens que estão lá, não interessa o que esse homem faz, o que ele tem, quem ele foi, o que ele fez. Interessa que ele está ali para trocar, para passar por uma experiência. E eu posso dizer que são experiências bem profundas e bem marcantes. Para mim, é por isso que até a gente trouxe essa visão sistêmica, né? Sistemicamente, nós estamos todos relacionados, né? Estamos emaranhados e atuamos uns sobre os outros, né? Influenciamos, afetamos e somos afetados. Então, eu percebo que nessas relações com os homens, eu era extremamente afetado pelo comportamento de outros homens.
E às vezes eu era afetado negativamente. E às vezes positivamente, mas eu não tinha essa permeabilidade para poder perceber o quanto esse homem podia não ser ofensivo para mim. E aí aos poucos eu fui construindo essa visão de que é possível sim ser ter uma relação de amizade sem competição, sem querer saber, sem querer ser melhor que o outro, sem ficar uma disputa, né? E, e isso é uma visão, às vezes, até infantil do homem, de querer se defender, de querer ser o mais forte, o melhor. E, e quando a gente percebe que a gente pode tirar essa armadura, que a gente pode sair desse lugar de defesa, né, e se abrir para trocar mesmo, né, para ter essa relação de troca mais equilibrada com outros homens, é uma maravilha. Eu descobri, assim, não só sobre os outros homens, mas sobre mim também, algumas peculiaridades, alguns pontos que eu desconhecia em mim. E que eu fui percebendo porque os outros me davam esse feedback. Então, essa é a beleza do grupo, né? Porque quando você faz um trabalho individual, seja sozinho ou seja com alguém conduzindo esse trabalho, como numa terapia, o canal fica um pouco reduzido. Mas quando você está num grupo, você recebe estímulo de todos os lados. Então, eu me senti extremamente estimulado por estar lidando com essa diversidade, porque eram homens de várias idades, de várias culturas, de várias origens, com diversas histórias de vida. E embora algumas muito diferentes da minha, outras eram muito parecidas. Muitas situações que eles haviam passado eram muito parecidas com as minhas. Então essa troca reforçou muito o meu ser, assim, de poder conectar com esses homens. Sim, e você me faz pensar em dois pontos importantes. Um sobre a própria vulnerabilidade humana, que quando estamos nessa busca, né, de nós mesmos, nós acessamos esse lugar de vulnerabilidade que é humano, seja da mulher, seja do homem. Então, quando você vai para um grupo desse tipo, você acessa esse lugar e tira as máscaras sociais, né? Então, tira os papéis de trabalho, de filho, de pai, enfim, marido, e volta mesmo para a sua essência. E o outro movimento que me lembra a sistêmica, né, que eu penso, é o movimento de pedir ajuda, que é quando você se permite chegar nesse lugar de eu preciso do outro, né? Num lugar de humildade mesmo, de saber que algo não está bem e que eu posso pedir essa ajuda, que pode ser mais tranquilo essa travessia ao lado de uma outra pessoa. Sim, sim. Eu sempre tive muita dificuldade em aceitar ajuda. Aceitar já era difícil, pedir ajuda então era quase impossível, porque eu sempre achava que eu ia encontrar uma saída, que eu ia dar um jeito, que eu ia resolver, e isso acabou sendo um peso muito grande. Eu achava que era só eu que fazia isso, né? Eu achava que isso era um pouco meu, né? Eu ouvia falar que os homens eram assim, mas eu achava que eu era bem diferente. E quando eu cheguei nesses grupos e eu vi que muitos homens lá também tinham essa dificuldade, né? Não só de aceitar ajuda, como de pedir ajuda, né? E até de cuidar, né? Quando a gente fala de ajuda, a gente também está falando de cuidado, né? Então, é algo que, assim, o homem poder cuidar do outro, o homem poder cuidar de si, o homem poder cuidar da natureza, o homem poder cuidar da família. Então, essa coisa do cuidado e da ajuda, né? Do oferecer ajuda e do pedir ajuda, e do aceitar a ajuda, foi uma barreira que é maravilhoso quando você está do outro lado desse muro. E você percebe que, eu percebi, por exemplo, que não era tão difícil assim. Né? Eu falei, puxa, por que eu demorei tanto para aceitar essa ajuda ou para pedir essa ajuda? Porque eu tinha medo de receber um não. Né? Eu tinha medo de rejeição, eu tinha medo sei lá, da pessoa começar a me ajudar e achar e ver que eu tinha alguma uma fraqueza, né? E não mostrar essa vulnerabilidade que você fala, né? E é interessante porque somos todos vulneráveis, né? Como seres humanos, como humanidade. Nos trabalhos com paternidade, tem uma fala que diz assim que antes de sermos pais, somos homens, né? E eu acredito que antes de sermos homens ou mulheres, né, somos seres humanos. Então, eu acho que é do ser humano esse espírito altruísta de querer ajudar. Todo mundo quer ajudar.
de alguma forma. Às vezes você está num estado de uma vulnerabilidade tão grande que você não consegue ajudar, mas esse impulso de ajuda sempre existe, né? E se existe uma ajuda vindo de lá para cá, se não houver alguém que receba, se esse receptor não estiver aberto, aquela ajuda fica sem sentido, né? Eu, pelo menos, me sinto muito mal quando eu quero ajudar alguém de verdade, de coração, e a pessoa não aceita a minha ajuda, né? E eu só comecei a perceber o quanto isso era ruim quando eu me toquei que eu também não aceitava ajuda. E aí eu falei, puxa, então eu vou começar a aceitar ajuda. E foi começando a aceitar ajuda que eu comecei a conseguir pedir ajuda. Porque aí eu via que as pessoas sentiam um prazer muito grande em ajudar. E quando era uma ajuda verdadeira, realmente necessária, né? Então, isso mudou muito a minha mentalidade sobre essa relação humana, né? E que há uma necessidade, né? Falando aí um pouco da comunicação não violenta, eu acho que tudo passa pela comunicação. Eu tinha muitas necessidades não atendidas, né? Necessidade de acolhimento, necessidade de apoio, necessidade de sustentação, de paz, e eu não sabia pedir isso. Aí eu me fechava, ficava sozinho, angustiado, triste, não tinha com quem conversar, não podia falar sobre aquilo, né? Porque achava que ninguém ia me compreender. Falava sim na terapia e trabalhava algumas questões, mas isso ia para um outro lado, mais existencial, mais do que prático da vida real, né? E conversando com esses homens, e conversando com vários homens, inclusive homens que já estão nessa jornada há muito mais tempo que eu ia percebendo o quão estruturante acaba sendo essa possibilidade de não só estar a serviço, né, do outro, mas também de poder pedir, de possibilitar que o outro esteja a serviço de algo que eu preciso também. Então, essa troca é sensacional. E acaba sendo uma troca mesmo, porque isso vai e volta. Em algum momento isso volta, é um bumerangue. Sim, e aí você me faz lembrar também de dois outros princípios sistêmicos, né? Quando você fala de fazer parte desse grupo, que é algo estruturante, eu penso no pertencimento, que todos nós precisamos pertencer. E como é bom quando a gente se sente pertencente a algum lugar. E eu penso também na questão do equilíbrio entre o dar e receber. Então, na medida em que você pede, você também se abre para receber e tomar aquilo que o outro pode te oferecer, né? Você sai do lugar de só doador, de só doar, doar, e você se permite receber também. Isso é tão lindo. Sim, sim. E é muito interessante, e eu fui percebendo, né, sobre os princípios, né, masculinos e femininos que existiam em mim, né? Temos, nós homens e vocês mulheres, nós temos princípios masculinos e femininos que existem, e só que eles são expressados de formas diferentes. E quando eu percebi que o que às vezes estava me adoecendo era uma desarmonia nesses dois princípios, quando eu comecei a curar um pouco desse meu masculino, que era um masculino disfuncional, era um masculino fraco, era um masculino totalmente sem, sem direção, né? E quando eu comecei a nortear um pouco mais e colocar um pouco mais de harmonia nisso, eu percebi que o meu feminino também se harmonizou. Porque eu também tinha um feminino disfuncional. Então, acho que esse equilíbrio começou a andar junto, né? E eu acho muito bonito quando eu vejo mulheres que também estão olhando para isso dessa forma, para o feminino delas, né? E eu vejo muitas mulheres trabalhando o feminino, mas lembrando que elas também precisam e podem trabalhar, precisam não, né? Mas elas podem também olhar para esse masculino delas, que muitas vezes pode estar disfuncional ou excessivamente extrapolado ou extremamente enfraquecido, né? E isso acontece com os homens também. Só que muitas vezes, acho que por uma questão de nível de consciência ou de oportunidade mesmo de trabalho, isso fica no nível inconsciente. Quando eu fui tomando consciência disso e fui percebendo outras pessoas tomando consciência disso e se transformando, isso para mim foi sensacional. Eu falei, cara, é possível, em muito pouco tempo, mas pela potência do grupo, né? Isso é muito possível em grupo.
Sozinho também é possível, acho que também seja possível, mas talvez seja mais desafiador, né? É aquela velha história, aquela frase que diz assim: sozinho você vai mais rápido, mas junto talvez a gente vá mais longe, né? Então, eu vejo que se a ideia é uma jornada, né? E o Guerreiros do Coração é uma jornada iniciática. Então, assim, não tem cheguei, né? A gente brinca assim, não tem cheguei, não tem, você não vai ganhar um diploma de homem porque você participa de um grupo de homens ou porque você faz parte do Guerreiros do Coração. Não, você é simplesmente um homem. O lema, né, o slogan do Guerreiros do Coração são homens aprendendo a ser homens juntos. E a gente aprende junto. Ninguém está ensinando ninguém. Ninguém é professor e ninguém é aluno. Na verdade, todo mundo é professor e todo mundo é aluno ao mesmo tempo. Olha o meu amigo Requião colocando aí sobre a paternidade. Felipe Requião é um parceiraço aí que a gente tem um trabalho, ele lidera o grupo Hora H, a gente está fazendo um trabalho muito bom com paternidade também. E ele está viajando com o filho dele, ele saiu com o filho dele e estava viajando com o filho dele essa semana, e só ele e o filho, Ai, que legal. Samuel. Quando você vai contando, Flávio, eu penso também nessa potência do grupo, que eu acho que, vamos supor, um grupo de 10 pessoas, né? Somos visitados por 10 realidades internas diferentes. Então, eu acredito muito na potência da cura coletiva, nessa da cura em grupo. E quando você fala do masculino nas mulheres, eu me lembro da formação que eu tenho feito em constelação, que você já fez, né? O quanto a gente se trabalha e o quanto a gente trabalha com os homens do nosso sistema também. Sim. E que estão muito excluídos, né? É interessante porque, assim, os próprios homens se excluem. Eles excluem a força do masculino que está neles e que eles poderiam honrar essa força e trazer essa potência para a realização. E muitas vezes algumas mulheres também excluem o masculino por conta da dor e da opressão que elas sofreram e que sofrem até hoje, né? Nós sabemos, não dá para fechar os olhos para essa realidade que existe, né? Que é um jogo, é uma roda de opressor e oprimido que pode parar de girar, ou pode girar com uma velocidade ou com um nível de destruição menor, né? Mas enquanto nós não incluirmos e não olharmos para tudo que foi e que foi possível do jeito que foi, né? Como a gente fala dos pais, né? Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. Eu, por exemplo, como pai, eu fiz o melhor que eu pude pela minha filha. E tenho certeza que vários pais estão fazendo o melhor que eles podem. Só que inconscientemente, algumas coisas acabam não saindo da maneira como nós esperávamos ou como nós idealizávamos, né? Existe, às vezes, uma idealização não só no mundo das relações, mas também na maternidade, na paternidade, nos filhos. E a vida como ela é, não é tão romântica assim, né? Quem tem filho sabe, né? Então, e é bom saber que as coisas são reais, né? E é maravilhoso poder aprender, porque é uma escola, né? É uma verdadeira escola, tanto para nós como pais, como para os filhos, né? E quando a gente lembra que o Hellinger dizia que os filhos vêm para curar os pais, né? E aí quem tem a oportunidade de ser pai, biológico ou não, ou ser pai, ou ser um tutor, ou pelo menos expressar isso de alguma forma, e percebe a cura que acontece através dos filhos. Minha filha hoje tem 25 anos, mês que vem ela vai fazer 26. Mas tem momentos que eu converso com ela e que assim, ela me traz ou ela me mostra nos comportamentos dela algumas curas de alguns padrões que eu tinha e que ela já não tem mais. E eu, hoje, olhando para mim, para o meu processo, para a minha jornada, eu também tenho dinâmicas que já estão muito diferentes das dinâmicas da minha mãe e do meu pai, por exemplo. Então, é uma evolução, é um processo de evolução e uma construção que quando a gente consegue ter um pouco mais de consciência sobre isso, embora seja desafiador, tem coisas que não são muito agradáveis ou fáceis de lidar, né? Mas não é questão de ser não é questão de dramatizar ou ficar se lamentando sobre o que está acontecendo. É a maneira como você lida com isso, né? É como a gente fala sobre estresse, né? Não existe uma profissão estressante, uma família estressante, um relacionamento estressante. O que existe é a forma como você lida com o estresse, como você se relaciona com esse estresse. E aí Exato. entramos de novo na questão da comunicação. Como é que eu estou me comunicando
com o outro, comigo, com o mundo, né? Com as partes, com o todo. Exato. Quando você fala das dinâmicas, né, eu queria falar para o pessoal um pouquinho sobre a questão dos emaranhamentos que existem, que são formas com as quais nós estamos ligados a algo que aconteceu com algum de nossos antepassados, né? São fidelidades inconscientes que nos amarram a algumas situações. E aí, algo que não dá certo em nossa vida pode ter relação com essas memórias, não pessoais, mas transgeracionais, né? De outras gerações. E por isso que o trabalho de, né, a terapia, o trabalho das constelações, todo esse saber sistêmico traz luz para os nossos emaranhamentos, faz com que a gente consiga ser mais leal a nós mesmos, né? E menos fiel a esses emaranhamentos que não são saudáveis para a gente. Sim. Quando, às vezes, através de uma constelação, ou mesmo de um processo terapêutico, ou de um trabalho em grupo, né, nós conseguimos identificar esses padrões, né? Olhar para esse padrão e falar, puxa, isso está acontecendo comigo, eu estou repetindo, né? Ou repetindo, ou eu estou compensando, eu estou hipercorrigindo aquele padrão, né? Fazendo exatamente o contrário. E muitas vezes de uma maneira inconsciente. Por isso que é interessante quando cai a ficha, quando você tem um insight e fala, puxa, eu não preciso, eu não preciso mais fazer isso, né? Isso acontecia naquela época, e era daquela forma, porque precisava ser assim, e o mundo era daquele jeito, as famílias eram daquela forma, o nível de consciência da humanidade era outro. Hoje nós estamos, eu falo que atingimos a maioridade do século XXI, né? Nós estamos há 21 anos no século XXI. Então, se a gente olhar para trás, eu olho para trás, para a década de 80, 90, quando eu era jovem, mais jovem, né? E eu falo, cara, como o mundo está diferente, como tudo mudou, né? Como as coisas às vezes estão um pouco mais fáceis, né? Muitas coisas têm muitas facilidades, e quanto outras coisas são mais complexas, estão mais desafiadoras, né? Essa própria tecnologia que nós estamos usando agora, né? Isso é maravilhoso, a gente poder estar, você aí a quilômetros de distância, eu aqui em Campinas, a gente falar com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, mas muitas vezes essa própria tecnologia acaba sendo uma armadilha para nós mesmos, ou para os nossos filhos, ou para as relações. E se nós não estivermos conscientes e não conseguirmos lidar com isso de uma maneira adulta, aí acaba sendo a criança que vai, né? E às vezes isso é uma cilada. E chega a ser até patológico, né? Você como psicóloga clínica, você sabe o quanto hoje existem famílias que se tornam disfuncionais por conta de excesso de tecnologia, né? E, e, e isso acaba sendo, às vezes, um padrão sistêmico, porque, na verdade, o agente é a tecnologia, mas a família já era desconectada e já era disfuncional antes. E, às vezes, esse mesmo padrão está acontecendo agora através de um outro mecanismo. Mas é o mesmo padrão que acontece, de distanciamento, de exclusão, de desequilíbrio, desarmonia nas trocas, né, de lugares invertidos, de ordens não, não respeitadas ou não bem colocadas, né? Exato, Flávio, existe uma alienação de si mesmo. A pandemia trouxe muitas coisas à tona, sabe? Eu tenho percebido, você também, né? Que a pandemia colocou uma lente de aumento em muitas questões das pessoas. Às vezes aquelas questões que ficavam debaixo do tapete, aquela sujeirinha que ia sendo guardada, sabe? Veio à tona. Então, por um lado, eu acho que tem sido uma grande oportunidade também, seja de questões menores ou crises existenciais mais profundas, é uma grande oportunidade de transformação. Eu acho lindo esse processo, né? Quando as pessoas chegam para nós ou quando estamos em grupos desse tipo de autoconhecimento, de trabalho interno, pessoal, transgeracional, e a gente consegue ver essa abertura para essa transformação, né? Esse lugar de chegar no coração, que o Guerreiros do Coração, eu acho muito lindo esse nome também. Eu estava vendo um vídeo que fala que é sair da mente para o coração, né? Para tocar o coração, que é aí que a gente realmente cura.
sim. Dizem que eu não lembro o nome do autor, mas dizem que o maior caminho que um homem pode percorrer na vida dele é um caminho de 30 centímetros entre a cabeça e o coração. Porque, principalmente para nós homens, né, e eu vejo muito isso, isso é muito nítido para mim, é aquilo que você acabou de colocar, né, a gente tentava, os véus não existem mais, né, as coisas hoje estão muito evidentes, não dá mais para a gente achar que a gente vai enganar ou vai querer iludir alguém de alguma forma. Eu, durante muito tempo, achava que eu enganava um monte de gente, que eu conseguia fazer, né, e não, na verdade, quando eu percebi que eu não estava enganando ninguém, sabe? Nem meu chefe, nem minha professora, nem minha mãe, nem ninguém, que eu estava me enganando, na verdade, eu estava perdendo meu tempo. E eu estava adoecendo com isso. Porque é muito duro quando. Foi muito duro para mim quando eu cheguei e falei assim, cara, eu acho que eu sou uma farsa. Eu não sou o que os outros pensam que eu sou, ou o que eu acho que eu sou. Eu não sei o que eu sou. E aí eu comecei a olhar e falar assim, tá, mas eu não preciso ser aquele estereótipo, né? É o que a gente vê, por exemplo, nesse documentário, né, que para quem não assistiu aqui e tiver a oportunidade, O Silêncio dos Homens, o peso que é colocado sobre os ombros dos homens, dos meninos, é muito grande, pelos próprios pais e também pelas mães. Mas nessa pesquisa que foi feita no Silêncio dos Homens, sobre sobre paternidade também, né, sobre esse vínculo que é um dos meus objetos de estudo, 85% dos pais dizem para os filhos que ser homem é ter sucesso profissional. Então, Nossa. se o cara não tiver sucesso profissional, e o que é ter sucesso profissional? É ganhar dinheiro? É ter um alto cargo? É ser alguém na vida? E aí eu pergunto, o que é ser alguém na vida? Será que talvez, será que pode ser um ser humano de verdade? Então, então tem alguns estereótipos, e aí entra na história que a gente fala do man box, da caixa dos homens, né? Existe uma caixa que a gente até brinca que é como se fosse uma cartela de bingo. Parece que você tem que preencher todos aqueles requisitos. Se faltar uma pedrinha, se faltar fazer um xizinho naquilo, você não é homem, né? E tudo que está fora da caixa é coisa que não é de homem. Tudo que está dentro da caixa é coisa de homem. Então, o que a gente está trabalhando agora é para olhar e falar, cara, não existe essa caixa. Isso foi uma criação, isso foi um padrão que foi sendo reproduzido, foi uma construção que acabou trazendo um peso muito grande, porque os homens eles acabam sendo vítima do próprio mecanismo de opressão que eles criaram não para a humanidade, não só para as mulheres, mas para eles mesmos. A gente brinca sobre os 3 P's, né, do provedor, do procriador e do protetor, né? Que o homem precisa proteger, procriar e prover. E, e é como eu falei, nós estamos em 2021. Será que a gente vai continuar reproduzindo isso até quando? Será que a gente pode parar, botar a bola no chão e falar o que a gente está jogando? A gente está onde a gente está querendo chegar? A gente já não está vendo que esse modelo não está funcionando? O que a gente pode fazer agora para mudar isso? E não é querer mudar o mundo, não é querer um mundo ideal, né, as mil maravilhas. Não, é mudar você, é mudar o seu mundo interno, é mudar a forma como você lida com as suas relações. Porque se cada pessoa individualmente se responsabilizar pela forma como ela cuida dos seus círculos internos, próximos, das suas relações, o mundo pode se transformar muito rapidamente. Mas essas polarizações, eu vejo cada vez mais um fomento às polarizações por questões de discriminação, de racismo, de falta de compreensão, de falta de estudo, né? Até de entendimento sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre o que é ser criança, o que é ser pai, o que é ser mãe e o que é ser humano. Né? Porque muitas vezes falta humanidade nas relações. Né? A gente acaba falando, querendo mudar o mundo na base da porrada. Não precisa. A gente pode sentar para conversar e ser empático e ser amoroso. E talvez fique mais leve. Né? Porque o peso acaba recaindo sobre os nossos ombros de novo, depois, quando a mão pesa. Porque às vezes vem depois um arrependimento. Puxa, eu podia ter pesado menos a mão, eu podia ter sido menos duro, menos rude, menos agressivo, menos violento. Né? E o que eu vou percebendo é que assim, essa violência acaba sendo contra nós mesmos.
Eu era muito violento comigo. Hoje eu tento ser mais amoroso comigo. Hoje eu tento ser mais. Eu tento me autoacolher. Quando eu não estou bem, eu falo: tudo bem, cara, você pode não estar bem agora. Você não precisa estar bem o tempo todo. Você pode descansar, você pode ter um dia que não foi um dia legal, tá tudo bem. Você não tem que fingir que você está bem para todo mundo, para passar uma aparência que não é real. Porque você não Uhum. vai enganar ninguém, você está enganando a você mesmo. Tá todo mundo vendo, né? Sim, você me fez pensar em algumas questões também, Flávio. Por exemplo, isso que a gente estava falando da importância de falar, né? De verbalizar e de ser ouvido sem julgamento, né? De nós, enquanto terapeutas, escutarmos com o coração aberto mesmo. O quanto isso cura, o quanto isso faz diferença na vida das pessoas, né? O quanto homens e mulheres precisam dessa escuta. E como essa escuta inclui, né? E como essa escuta inclui. Nesse processo agora da pandemia, eu passei por algumas dificuldades e uma amiga propôs criar uma rede de apoio para mim. E eu, nossa, eu tive uma resistência. Não, não preciso, tá tudo bem. Ela falou, não, vamos criar uma rede de apoio. Eu falei, e aí foi criada uma rede de apoio, a gente trocava várias coisas, inclusive escuta empática. Eu troco até hoje com essa amiga escuta empática há um ano e meio. E, e é muito legal você poder ser escutado, né? Não só ser ouvido, mas ser escutado e também escutar o outro. Né? E escutar muitas vezes ele dizendo aquilo que você disse e que você nem tem noção do que você disse. Aí eu falo, puxa, mas eu falei isso. Né? Porque às vezes eu via que eu não me escutava. Eu estava falando uma coisa naquela minha conversa mental, né? Nas minhocas que vem na cabeça, e aí eu via que eu não estava me escutando, eu não estava me acolhendo, eu não estava percebendo quanto eu estava com algumas necessidades não atendidas. E aí quando eu falava para ela, e ela trazia de volta para mim, então eu estou percebendo que você está assim, você disse isso, eu falo, nossa, mas eu disse isso. Não, não é isso. Não, calma, não é desse tamanho. Ou não, é bem maior do que isso, né? E aí isso acaba incluindo. E aí eu vejo que quando o outro está te vendo, né, é a história do eu vejo você, né? Quando o outro te escuta, ou quando você escuta o outro, existe uma coisa de eu estou te vendo, você existe. Porque senão parece que a gente não existe. Durante muitos momentos eu achei que eu não existia. Né? E é muito ruim para o homem. A gente até fala isso no Guerreiros do Coração, que os homens eles têm uma sensação de inadequação muito grande. Eu me sentia muito inadequado e ainda me sinto algumas vezes inadequado. E às vezes eu posso estar sendo inadequado. E é bom quando alguém me traz isso de uma maneira clara, amorosa e empática, né? Olha, isso que você fez não foi legal. E minha filha faz muito isso comigo. E ela traz algumas coisas, ela estuda muito, ela estuda feminismo, ela estuda enneagrama, e ela chega e fala, pai, você não pode mais falar desse jeito, você não pode mais falar isso. Eu falo, pô, Júlia, verdade, você tem razão. E cada vez eu vou tirando, né, melhorando essa comunicação. E, e tem uma coisa voltando, só complementando e falando da paridade para não esquecer, que eu acho que é um vazio que muitos homens carregam e que eles não têm noção. Então eu quero falar aqui não só para os homens, mas para as mulheres que estão ouvindo. Cortou um pouquinho, Flávio. Acho que ele caiu aqui. Ah, tá. Agora voltou. Eu me lembrei de algo para falar. Vou falando enquanto o Flávio volta, que é sobre a importância da verbalização, que a gente falou em algum momento. Tem um termo na psicanálise que se chama atuação, que fala que quando você não fala, que é perigoso quando você não verbaliza sobre os seus sentimentos, você vai direto para a atuação, você vai direto para a passagem ao ato. Deixa eu tentar dar um exemplo. Eu tô aqui em casa estressada, aconteceu um monte de coisa, eu tô irritada. Aí eu vou, bato a porta, começo a lavar a louça
bate uma coisa na outra, sabe? Assim, eu desconto a minha raiva, a minha irritação na louça, na porta, né? Melhor do que se eu descontasse em alguma pessoa. Mas é isso que quer dizer passagem ao ato. Então é importante a gente poder verbalizar sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, dar um lugar para eles, organizar, para que a gente não tenha atitudes sem pensar, atitudes sem refletir. Não sei se eu consegui ser clara, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição. Deixa eu ver se o Flávio está voltando aqui. Eu vou chamar ele de novo. Ah, travou, né, Leonora? Vamos esperar um pouquinho, daqui a pouco ele volta. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar e a gente vai colocando. Ah, o Flávio está falando aqui que entrou pelo notebook. Eu vou te convidar aqui de novo, então, Flávio. Vamos ver se dá certo. Agora tá dando certo. É, ao vivo é assim mesmo, né? Essas coisas acontecem. Faz parte. Deu para esclarecer, Leonora? Muita gratidão por todos que estão presentes aqui. Tem algumas colegas da formação de constelação, tem algumas pessoas que eu conheço, tem pessoas que eu não conheço, mas muita, muita gratidão. Fico muito feliz. E acho que é um conhecimento que traz benefícios para todos. Olha o Mário chegando de Portugal, seja muito bem-vindo. Oi, Ju, voltei. Voltou? Não sei por quanto tempo. Eu tô com outro celular, eu tive um probleminha com o celular hoje. Eu tô com outro celular aqui, vamos ver se ele segura aqui, mas a bateria caiu e eu pus para carregar, vamos ver se fica. Se eu cair de novo, aí não vai voltar. Mas eu acho que falta 10 minutinhos, acho que dá pra gente concluir, né? Sim, sim. Essas coisas acontecem, né? Não tem como. Então, a palavra é sua. Legal. Então, assim, eu vejo se assim, se a gente conseguir estar atento a essas dinâmicas sistêmicas que acontecem, principalmente com os homens, né? Eu falo aqui do meu lugar de homem como também facilitador de grupos de homens. É impressionante como isso pode mudar essa forma de olhar para as relações, sabe? Porque é pegar um espelho e olhar e ver o que a gente está fazendo com a gente, o que eu estava fazendo comigo, sabe? O que eu estava me negligenciando, o que eu estava me violentando, me agredindo. E quando eu comecei a ser mais amoroso comigo, eu consegui colocar isso para fora, fazer isso ser mais transparente. Então, é possível. Então, eu convido aí os homens, né? Hoje tem muitos grupos de homens. Depois que aconteceu aquele documentário, foram formados vários grupos de homens, depois do Silêncio dos Homens. Então, eu mesmo estou participando de um monte. E os grupos hoje, predominantemente, quase todos são online. Então, é, é possível fazer. O nosso sonho, né, Ju? A gente ficava falando, é criar um grupo misto. Ontem mesmo eu estava participando de uma live com um amigo meu, Roniel, que ele é psicólogo, e eles estão, ele e uma amiga dele, que também facilita grupos de mulheres, eles estão criando um trabalho misto, né? E é muito legal quando esse diálogo começa a acontecer, né? E a gente perceber que existem mais pontes do que muros nessa conversa toda. E se não existirem as pontes, a gente pode construir as pontes e derrubar os muros. Porque, na verdade, é isso que a gente quer. É isso que todo mundo quer. Eu acho que só acaba acontecendo uma dificuldade de compreensão ou de comunicação. Mas, para mim, está todo mundo querendo a mesma coisa. Todo mundo está querendo paz. Só que a paz começa aqui dentro, né? A paz começa dentro de cada um. Se eu conseguir estar em paz comigo, eu consigo estar em paz com o mundo.
Mas não adianta eu querer paz no mundo se aqui dentro está uma guerra. E às vezes a guerra é entre o masculino e o feminino. É entre o meu masculino e o meu feminino. Tanto para os homens como para as mulheres. Então o convite é esse. A gente olha muito para fora, a gente vai muito para fora. Mas olhar para dentro e ficar aqui dentro um pouco, fazer essa visita, eu acho que pode ajudar muito a integrar e a perceber quais são as lacunas, quais são as dificuldades, os buracos que estão existindo e que a gente pode preencher aos poucos, né? Eu estava falando da paternidade, do vazio de pai que os homens têm, a sede de pai. A gente, né, um dos facilitadores usa muito esse termo, que os homens têm sede de pai. Então é um vazio muito grande. Eu sei que muitas mulheres também têm sede de pai, também não tiveram pai. Quem sabe da minha história sabe o tamanho do vazio de pai que eu tenho na minha biografia. E talvez tenha sido isso que tenha me movido a fazer todo esse trabalho que eu faço hoje com homens e com pais. Então, e eu faço isso por mim, eu falo que é um egoísmo positivo, o egoísmo altruísta, né? Uma coisa meio paradoxal, um egoísmo altruísta, mas eu faço isso por mim para poder contribuir com o processo de outros homens. Estudando muito da psicologia masculina, vendo muito esses processos, como eles acontecem, fora e dentro de mim. Né? Então é isso, é preencher esses vazios. Sim, quando você fala, eu me lembro da Olinda, né? A minha querida mestra da formação, e ela traz um termo que é a orfandade emocional, que às vezes achamos que é da geração pai e mãe, mas vem de avós, bisavós, tataravós, né? E essa orfandade vai se passando para todas as gerações, até chegar em nós. E outra coisa que eu me lembro quando você fala, né, Flávio, da importância dessa paz interna, de cada um se responsabilizar por si, pelas coisas que faz e que acredita. Sinceramente, eu acho que autoconhecimento tinha que começar na escola. Eu acho que se a gente soubesse a responsabilidade que a gente tem, né, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos e atitudes, né, se cada um conseguisse olhar mais para si nesse sentido, de forma mais acolhedora, de forma com mais clareza, né, com mais abertura, seria muito diferente. Então, acho que esse convite, né, que a gente faz também nesses grupos mistos, nesses grupos de homens, de mulheres, é para isso, né, para que cada um possa olhar mais para si e se tornar mais responsável. A Olinda fala também algo que me toca, que a cura individual e intransferível. Então, amo grupos, amo trabalhos em grupos, constelações, grupos de tudo que é jeito, tudo que é tipo, mas eu sei que eu tenho as minhas tarefas individuais, o meu caminho. Então, isso é responsabilidade minha. Ninguém vai poder fazer por mim. Então, acho que quanto mais a gente tiver essa consciência, a Rose concordando, gratidão, querida, que linda. Quanto mais a gente tiver essa consciência, né, e tomar ela para nós, o termo tomar do Hellinger mesmo, quanta diferença a gente pode fazer? Sim, quando a gente se apropria disso, né? Quando você integra isso e fala, agora eu entendi, eu compreendi, né? E essa compreensão não vem aqui na cabeça, ela vem no coração mesmo. Quando a gente integra isso e fala, agora eu me sinto mais inteiro, né? Esse termo inteireza é muito usado no Guerreiros do Coração, né? A busca pela inteireza. Tem um trabalho acadêmico do Mauro Posati, que é o criador do Guerreiros do Coração, que é uma tese chamada Em Busca da Inteireza do Ser. E é justamente isso. Todos nós estamos em busca da inteireza, porque em vários aspectos nós somos muito fragmentados, né? E esse preenchimento, né, esses vazios e essas lacunas que a gente vai preenchendo ao longo da vida, né, ao longo da nossa jornada, com o outro, nas relações, né, é interessante isso, porque eu concordo que o caminho, a cura é pessoal e intransferível, é igual cartão de crédito, né? É igual senha de cartão de crédito, né? Pessoal e intransferível. Mas se a gente perceber o quanto o outro colabora com a gente nesse processo, nas relações, porque sem o outro, às vezes eu não vou ter aquele espelho
E o outro vai espelhar alguma coisa em mim que é uma projeção de uma sombra minha que eu nem sei que eu tenho. E aí aquilo me incomoda tanto no outro que eu vou ser obrigado a olhar para aquilo no meu, na minha companheira, no meu companheiro, no meu filho, na minha filha, no meu pai, na minha mãe, no meu chefe, nas pessoas que se relacionam comigo. E isso vai ser, em algum momento você vai falar, puxa, mas não é o outro, é comigo. Né? A culpa não é do outro, o jogo não é com o outro, o jogo é comigo. E a gente chega sozinho nesse planeta, né? O check-in é sozinho, o check-out também, né? Então, em alguns momentos de reflexão, eu acho que tem checkpoints aí ao longo da vida, tem momentos onde você tem que parar e falar, cara, sou eu comigo, só eu sei. Não tem ninguém que convive mais comigo do que eu mesmo, né? E às vezes eu pergunto para algumas clientes, em algumas situações de crise que a pessoa está, fala assim, quem é a pessoa mais importante da sua vida? Ele fala, é meu filho, é minha filha, é meu pai, é minha mãe, é meu marido. Eu falo, vou repetir, vou perguntar de novo, quem é a pessoa mais importante da sua vida? A pessoa fala, sou eu? Eu falo, não sei, você que pode responder se é você, né? E quantas vezes a gente acha que o outro é mais importante, né? Que o outro é o responsável, que o outro pode fazer. Sim, o outro pode ajudar. Pode ser com o outro, pode ser através do outro, pode ser para o outro, mas não pode ser só o outro. Né? Senão a gente acaba não existindo. E aí é uma autoexclusão. Né? A gente não precisa que ninguém exclua a gente se exclui. Né? Então, eu olho muito para isso. Assim, quanto é que eu estou me olhando, quanto eu estou me vendo, quanto eu estou me escutando, quanto eu estou me percebendo do jeito que ou me expressando de uma maneira autêntica, do jeito que eu realmente quero me expressar, e não da maneira que os outros querem que eu seja. Né? E não é fácil, assim, às vezes olhar para isso e falar, eu realmente tenho isso ainda, e eu quero melhorar, quero mudar, mas eu ainda não consigo. E tudo bem não conseguir ainda. Em algum momento eu posso conseguir, mas eu preciso querer. Primeiro eu preciso identificar, reconhecer, para depois conseguir transformar. Senão, né, o primeiro passo para a cura é o desejo de ser curado, não é assim que o Hipócrates falava? Então, se você não quer ser curado, você nem sabe o que você tem, como é que você vai mudar isso? Né? Com certeza, Flávio. E quando você fala sobre essas travessias de momentos mais desafiadores da vida, também eu penso muito nos recursos que a gente sabe que tem e que a gente pode utilizar. Porque essas noites escuras, né? Todos vamos passar, eu vou passar, você vai passar, todas as pessoas em algum momento da vida vão passar. A diferença é como atravessá-las, né? Como passar por essa travessia. Então, quanto mais suporte, né, seja essa rede de apoio que você comentou, né, de amigos, seja recursos emocionais, transpessoais, enfim, todos os recursos que a gente possa ter, né, e se lembrar deles nesses momentos também. Sim. Saber que eles existem, podem ser acessados, acionados, né? A gente pode fazer pedidos. Se acontecer um não, tudo bem. Todo mundo tem o direito de, de oferecer um não também. Inclusive nós, né? Nós podemos também dizer não, né? E Exato. tem aquela frase que diz assim, que o seu não seja não, que o seu sim seja sim. Quantas vezes nós dizemos não querendo dizer sim, quantas vezes dizemos sim querendo dizer não? Por que que a gente faz isso? Né? Eu fiz muito isso. Eu olhava e falava, hoje eu realmente paro, antes de responder intempestivamente alguma coisa, eu paro e falo, será que é sim ou não? Às vezes eu pergunto para o meu corpo, eu vejo, percebo o meu corpo, o que que meu corpo está dizendo? Porque o corpo sabe, o corpo diz, né? O campo diz. E às vezes eu coloco para o campo, né? Como constelador também, eu faço lá algum óleo, né? Faço um exercício sistêmico de percepção e vejo se é sim ou não, para que lado, se é confortável, se é desconfortável, se é leve, se é pesado, né? E às vezes pode ser pesado. Ok, eu quero, o sim é para o pesado mesmo, eu preciso passar por isso, eu quero passar por isso. Eu sei que eu tenho que subir uma ladeira e vai cansar, vai doer as pernas, mas eu preciso subir essa montanha. Não preciso andar só no plano. Né? Exato, Flávio. Só para a gente ir terminando, assim, quando você fala do corpo, né? Eu gosto muito, porque eu sempre falo para as pessoas para as quais eu trabalho que a mente mente para nós. Então, quanto mais a gente estiver em conexão com o nosso corpo, com a nossa intuição, né, com algo mais profundo,
muito melhor, muito mais honesto, porque existem algumas armadilhas perigosas da nossa mente, né? Que a gente precisa cuidar. Exatamente. Exatamente. Nossa, Ju, adorei nosso papo. Quando você tiver outros temas, outros convites aí, eu vou te passar algumas pessoas também, que eu acho que você pode bater uns papos legais aí. Tá Gostei bom. muito. Eu também gostei muito, muita gratidão, Flávio, por ter aceitado o convite, pela sua participação, né? Tão genuína assim. Acho que esse conteúdo vai ajudar muitas pessoas, de verdade, de coração. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado ao pessoal também que ficou com a gente, quem vai assistir depois. Nossos contatos estão aí com a Ju, através daqui do Insta ou por fora. E convido aos homens para se juntarem e olharem para si. Mais do que olhar para o outro, é olhar para si. Se a gente olhar para si, a gente acaba vendo o outro refletido na gente. Eu me vejo em muitos homens. E vejo muitos homens em mim também. Que bonito. E se alguém tiver mais alguma questão que não colocou aqui, depois pode colocar, né? Por direct ou aqui no feed mesmo que a gente responde. Vai ficar gravado sim, Leonora está perguntando. Gratidão, Maria de Deus. Gil, gratidão, que gostoso ter tantas amigas aqui também. Que legal. Valeu, Ju. Valeu, Um abraço. um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.